Bem-vindos a mais um culto. Que tenhamos uma noite aqui agradável na presença do nosso Deus, de alegria, de celebração ao Senhor, por tudo que Ele tem sido, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Você tem motivos para adorar ao Senhor nessa noite? Amém? Convido você a ficar em pé, então vamos nos colocar em oração, nos concentrar na presença do Senhor nesse lugar, nessa noite. Oremos. Senhor Deus, te louvamos, te agradecemos por mais esse dia, ó Deus. Obrigado por cada irmão que aqui se achegou nessa noite, ó Deus. E nós te consagramos agora a esse momento, onde juntos, como tua igreja, nos reunimos para te louvar, para te adorar, ó Deus, com essas canções, com os nossos louvores. Que o Senhor seja exaltado através dos nossos lábios, através dos nossos instrumentos aqui nessa noite. O Senhor merece muito mais do que nós podemos entregar aqui nesse momento, ó Deus, mas que o Senhor possa ser exaltado e possamos uns aos outros edificarmos também com o nosso canto. É assim que oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olhos dos cegos
vidas. Ele merece ser louvado nessa noite. Vamos continuar adorando ao Senhor e também pedindo para que Ele possa, através da sua próxima canção, que Ele possa cada vez mais ser o centro das nossas vidas. Nós ouviremos a palavra daqui a pouco e é assim que nós buscamos, né? Ser transformados dia a dia pela sua palavra, pelo Espírito Santo que trabalha nos nossos corações. Então que essa canção possa ser um clamor do seu coração nessa noite. Jesus seja o centro da minha vida, do meu coração, de todo o meu ser. O início, o meio, o fim.
Amém, Senhor. Que isso possa ser uma verdade em cada vida que professou essas palavras aqui nessa noite. Que o Senhor venha ser o centro das nossas vidas, modificar, transformar aquilo que ainda nosso coração duro tem resistido, Deus. Mas que o Senhor nessa noite possa trabalhar na vida de cada um dos meus irmãos, a começar pela minha vida, Deus. Fala aos nossos corações agora através da Tua palavra, Deus. E que isso que cantamos possa realmente ser uma verdade. Cada dia mais Jesus possa ser o centro das nossas vidas, o centro das nossas famílias, o centro da nossa igreja, Deus. Que em tudo o Senhor seja exaltado e glorificado através do nosso viver. É assim que oramos, agradecidos, em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. 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 Chamar aqui as crianças. Nós vamos já orar por elas e por nós aqui. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o centro de sua igreja, o Senhor é o centro de tudo que há, e o que nós mais queremos, tanto para nós aqui, quanto para as nossas crianças, é que Jesus seja para nós glorioso, amado, eterno amigo, Senhor das nossas vidas. Ensina as nossas crianças a te amar, Senhor Deus. Usa a nossa educação no nosso lar e usa agora a palavra que vai ser ministrada ao coração delas, ó Deus. Que seja o Evangelho de Cristo, dá força e paciência para os professores e a mim também, ó Pai, na exposição da Tua palavra, que eu seja fiel e a Tua igreja seja edificada sobre o firme fundamento que é Cristo Jesus. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças podem sair. Se a sua criança preferir ficar aqui no culto, fique à vontade também. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 21. É o último capítulo de João, do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 21. Aqueles que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos. Prazer imenso recebê-los aqui. João capítulo 21. O texto que nós vamos pregar aqui hoje é a partir do versículo 15. Mas eu acho bom nós lermos o capítulo desde o versículo 1, para nós termos o contexto que é importante. Diz assim a palavra de Deus: Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: Vou pescar. Os outros responderam: Nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus disse: Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava
disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando eras moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outro o cingirá, e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Então Pedro, voltando-se, viu o discípulo a quem Jesus amava, que vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Somente até aqui. Essa é uma mensagem sobre o chamado de Jesus em nossas vidas. Se você é um crente em Jesus Cristo, você conhece esse chamado. O chamado eficaz, que faz com que o publicano Mateus, sentado na coletoria, abandone aquele ofício imediatamente e siga Jesus. O chamado que faz com que Pedro e André deixem as redes imediatamente e sigam a Jesus. Que faz com que os filhos de Zebedeu abandonem o pai, abandonem o barco imediatamente e sigam a Jesus. Nós conhecemos esse chamado. Ele marca o momento em que nós deixamos de ser descrentes e passamos a crer em Jesus. Este chamado que nos dias de hoje Jesus o faz por meio da sua igreja. Alguém que já cria, um dia me chamou a fé em Cristo e Cristo, por meio desse chamado, operou em mim um milagre em meu coração para que eu pudesse atender a esse chamado. Para alguns de nós, isso pode ter sido uma experiência tremenda. Talvez num culto, no final, no momento de apelo, de uma forma quase que involuntária, as mãos se levantaram, lágrimas começam a correr dos olhos, os pés vão caminhando até a frente da igreja, e no coração nasce um desejo novo. Sim, eu quero Jesus, quero entregar a minha vida a Ele, eu quero receber Ele como meu Senhor e Salvador. Alguns repetiram uma oração até sem compreender muito bem aquilo que estavam orando, mas cientes de que alguma coisa dentro de si havia mudado. Para alguns de nós, esse chamado aconteceu de uma forma mais sutil, tão sutil que temos até dificuldade de dizer quando foi que nós passamos a seguir Jesus, quando foi que nós deixamos de ser descrentes e nos tornamos crentes. Mas nós temos a certeza que Ele nos chamou.
Alguns de nós nasceram em família cristã já. E mesmo ouvindo os pais, os irmãos da igreja constantemente nos chamando à fé, e até mesmo por meio de ameaças, né? Olha, Jesus está voltando. A gente sabe que em algum momento aquela fé era a fé deles e não a nossa fé. Mas em algum momento passou a ser a nossa. Em algum momento Cristo se revelou a nós. Em algum momento nós nos demos conta da situação miserável e sem Deus em que nós estávamos e do quão glorioso Cristo é. Em algum momento Jesus se tornou real para nós. E a nossa religião passou a ser crer em Cristo para sempre, para o perdão dos nossos pecados e para a esperança da vida eterna. É bom lembrar disso, né? Gostoso. E se o Senhor permitir, eu quero então destacar nessa pregação 3 aspectos da vida dentro desse chamado de Cristo. O texto que nós acabamos de ler, Cristo está chamando Pedro, chamando pela segunda vez Pedro ao seu discipulado. Algumas Bíblias até chamam esse trecho, pode ser que na sua Bíblia tenha esse título, de Jesus restaura Pedro. Mas antes dessa restauração, João narra um milagre quase idêntico ao mesmo milagre que aconteceu no primeiro chamado de Pedro. Na primeira vez que Pedro foi chamado por Jesus, Pedro, André e os filhos de Zebedeu, após testemunharem um milagre de uma pesca sobrenatural, ao ouvirem o chamado de Jesus para segui-lo, abandonam imediatamente aquele ofício e passam a ser discípulos de Jesus. Mas aqui, coincidentemente ou providencialmente, Pedro, os mesmos filhos de Zebedeu e mais alguns discípulos que estavam com eles, resolvem voltar a esse ofício. Eles resolvem voltar a pescar. Nesse momento, Jesus já ressuscitou dos mortos, ele já apareceu a alguns discípulos algumas vezes, mas parece que os discípulos ainda estão um pouco céticos quanto à ressurreição. A gente consegue perceber isso em Lucas 24, naqueles 2 discípulos que estão a caminho de Emaús. Você percebe pela fala deles que eles ainda não estão muito convictos. Ele diz, algumas mulheres disseram que viram ele, mas acharam o túmulo vazio, eles ainda estão um pouco descrentes da ressurreição. A gente vê isso, por exemplo, na fala de Tomé. Se eu não vir ele, se eu não tocar, eu não vou acreditar que realmente ele ressuscitou. E a gente consegue perceber esse ceticismo aqui também nessa atitude de Pedro e dos demais discípulos que estão com ele voltando a pescar. Eles que haviam abandonado as redes, quando chamados por Jesus, agora decidem voltar às redes, voltar a pescar. Pedro é quem decide primeiro, os demais seguem ele. E, além dessa falta de convicção dos discípulos, nós sabemos também que Pedro negou Jesus 3 vezes no pátio, lá na casa do sumo sacerdote, onde Jesus estava sendo injustamente julgado e injustamente condenado. Mas então eles não pescam nada, como na primeira vez. E Jesus ressurreto aparece na praia e pede para que eles joguem a rede à direita do barco. E assim como no primeiro chamado de Pedro, eles vão pescar tantos peixes que não têm força para puxar a rede para o barco. Então eles percebem que é o Senhor ressurreto. E Pedro, uma cena muito engraçada, envergonhado porque estava nu, se joga na água. Os outros discípulos arrastam a rede e o barco para a praia e ali eles vão comer com o Senhor. Então, após comerem, Jesus vai falar com Pedro. E essa é a parte do texto que eu quero destacar nessa mensagem. Jesus não repreende Pedro por seu pecado, de tê-lo negado. Jesus não menciona o pecado de Pedro, do qual ele já se arrependeu. A gente consegue perceber isso nos evangelhos. Mas ele faz uma pergunta que vai definir o que vem a seguir. Pedro, você me ama mais do que estes? Aqui está o primeiro aspecto que eu quero destacar desse chamado de Cristo em nossas vidas. Jesus nos chamou para amá-lo. Jesus nos chamou para amá-lo. Jesus aqui, assim como o pai na parábola do filho pródigo, ele não joga na cara de Pedro os pecados de Pedro, dos quais ele já se arrependeu, mas restaura, ele reafirma o chamado de Pedro, o chamado que tem na vida dele. Agora, depois da sua morte e ressurreição, chama Pedro para ser um pastor do rebanho que virá. Mas Pedro não vai fazer nada disso pelo seu próprio poder.
Pedro vai fazer isso no poder que Cristo dá. Jesus não está preocupado com as qualificações de Pedro, pois como o próprio Pedro vai dizer, Jesus o conhece. O Senhor sabe, o Senhor me conhece. Jesus não espera que Pedro se torne um pescador de homens por si mesmo. Jesus diz a Pedro, vinde após mim e eu te farei um pescador de homens. O que o Senhor espera de Pedro é que Pedro o ame. O que o Senhor espera de Pedro não é apenas uma vida de trabalho, uma vida de serviço a Ele. Uma vida de serviço deve ser a consequência de uma vida de amor e devoção a Cristo. Jesus vai confiar suas ovelhas aos cuidados de Pedro. Ele espera que Pedro leve-as para pastar nos pastos verdejantes da palavra de Deus. Espera que Pedro conduza calmamente essas ovelhas até as águas tranquilas da oração, que acalme-as, que as encoraje quando elas estiverem passando pelo vale sombrio da provação. Mas no final do dia, Pedro deve ser tão apaixonado por Cristo que as ovelhas aprendam a olhar para Cristo e não para Pedro. Coisa boa se no final dessa pregação você pensar assim, eu nem entendi muito bem o que ele pregou, mas deu para perceber que esse homem é apaixonado por Jesus. Quando o apóstolo Paulo soube que estavam se formando facções ali na igreja de Corinto, uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Pedro. A pergunta que Paulo faz para eles é, Paulo por acaso foi crucificado por vocês? Olha que pergunta maravilhosa, meus irmãos. Quando as pessoas disseram eu sou de Paulo, Paulo podia ter tomado para si essa glória. O primeiro grupo era o grupo dos de Paulo, Paulo poderia falar assim, uau, tem um fã-clube. Não. Paulo aponta eles novamente para Cristo e para o sacrifício da cruz. Quem morreu por vocês na cruz? Não foi Paulo. Vocês não são de Paulo, vocês são de Jesus Cristo. Por quê? Porque Paulo ama Cristo e quer pastorear a igreja de Cristo neste amor. Jesus nos chama para uma vida de amor e devoção a Ele. Que nos sustenta na caminhada cristã é o nosso amor por Jesus. E sem este amor, todo o nosso serviço é nada. Como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, ainda que falemos as línguas dos homens e dos anjos, ainda que tenhamos o dom de profecia, que saibamos todos os mistérios, que tenhamos todo o conhecimento, ainda que a gente tenha fé capaz de mover montanhas, ainda que a gente distribua todos os nossos bens para os pobres, ainda que a gente entregue o nosso corpo para ser queimado. Sem amor, tudo isso é nada. No livro de Apocalipse, o Senhor Jesus escreve uma carta para a igreja de Éfeso. Na carta, Jesus diz que a igreja de Éfeso trabalha arduamente, que ela é perseverante, que ela não suporta os maus, ela expôs os falsos apóstolos, ela sofre por causa do seu nome, mas ela abandonou o seu amor, abandonou o seu primeiro amor. E alguém poderia dizer, ok, uma coisa compensa a outra, não tem amor, mas tem perseverança, sofre por Jesus Cristo, tem boa doutrina, expôs os falsos apóstolos. Mas Jesus não vê assim. Jesus chama esta igreja ao arrependimento e diz que se ela não se arrepender de ter abandonado seu amor, ele vai tirar o seu candelabro de lugar. Isso significa que aquela igreja deixaria de ter o seu lugar na presença de Jesus. Significa que aquela igreja sairia do cuidado misericordioso de Jesus Cristo. Por quê? Porque perseverança, sã doutrina, sofrimento, sem amor, não são nada. Essa é a chave para o exercício do chamado cristão, amar a Cristo. Jesus disse, quem ama o seu pai, a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho, a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz, não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perderá, mas aquele que por minha causa perde a sua vida, a encontrará. Cristo deve ser o nosso maior amor. Ele deve ser amado e preferido à nossa família, sobre a nossa própria vida, até mesmo sobre esse rebanho que Jesus está colocando aos cuidados de Pedro. O amor deve estar acima de qualquer obra que se faça por Cristo. Se fazemos alguma coisa que não seja pela fé, pelo amor, esse trabalho é vão, e digo mais, é um trabalho até pecaminoso.
a gente pode facilmente se perder no nosso chamado cristão. Podemos facilmente nos perder na vida de igreja, esquecer do porquê fazemos aquilo que nós fazemos. Podemos facilmente abandonar o nosso amor por Cristo, porque o coração humano é uma fábrica de ídolos. E a nossa defesa contra esse coração enganoso é nutrir uma vida de devoção e amor a Cristo. Somos chamados para amar Jesus, antes de ser chamado para fazer qualquer coisa. Mas então Pedro vai responder ao Senhor. E a resposta de Pedro aponta para o poder de Cristo de sondar os nossos corações. Ele diz: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Talvez alguém esperasse que Pedro respondesse: não, Senhor, eu achei que eu te amava, mas então eu fiquei com medo, te neguei 3 vezes. Eu achei que eu te amava, mas o Senhor estava demorando para vir, então eu peguei os outros discípulos, desprezei o meu chamado e voltei a pescar. Mas não é isso que Pedro responde. Pedro responde apelando para a onisciência do Deus encarnado que está ali na frente dele. Jesus sabe que Pedro o ama, Jesus sabe o quanto Pedro o ama. O coração de Pedro está patente diante dele. Ele é aquele que durante o seu ministério terreno percebia as intenções dos corações das pessoas e respondia às pessoas sem que elas lhes perguntarem. Quantas vezes você vê isso no Evangelho? Jesus falou assim: por que vocês intentam nos seus corações sobre tal coisa? Ninguém falou nada, eles estavam só pensando. Mas Jesus sabia exatamente o que eles estavam pensando e responde a eles. Jesus conhece o coração de Pedro. Jesus saberia se Pedro estivesse mentindo. Jesus vê, sonda, perscruta todas as coisas. Seus olhos são como chama de fogo, diz no livro de Apocalipse. Nada está encoberto diante daquele a quem nós temos que prestar contas. Não há nada que o Senhor não saiba. Então a resposta de Pedro é: sim, Senhor. Esse coração que é pó e cinzas, esse coração que falha, que peca, que erra, que cai, esse coração impulsivo, às vezes imaturo, queima de amor por ti, Jesus. E o Senhor que sonda os corações é o único que realmente pode perceber o quanto eu te amo. Nem nós conseguimos perceber isso, mas Deus é o único que vai de fato saber o quanto você e eu, o quanto nós o amamos. Jesus nos chamou para amá-lo. Amém? Esse é o primeiro aspecto desse chamado cristão. Mas o segundo aspecto do chamado de Cristo em nossas vidas que eu quero destacar nessa mensagem é que Cristo nos chamou para imitá-lo. Cristo nos chamou para ser como Ele, para amar e ser como aquele que nós amamos. Jesus começa o versículo 18 com a expressão em verdade te digo. O que significa que o que Jesus vai dizer para Pedro a seguir é um fato inescapável. É algo muito, muito verdadeiro. E Jesus vai fazer um jogo de palavras com a palavra cingir, prender com um cinto. Jesus diz a Pedro que quando ele era jovem, ele se cingia. Ou seja, ele levantava a barra da saia, do vestido, né? E amarrava na cintura para poder se mover com maior liberdade, para trabalhar. Os judeus faziam isso naquele tempo. Eles se amarravam para poder ficar, né, com o vestido mais curto e poder ter mais mobilidade. O jovem Pedro se cingia para ter liberdade, para poder ir aonde ele quisesse. Essa é a liberdade do Pedro jovem. Liberdade de negar a Cristo, de sair correndo do pátio do sumo sacerdote, porque ali está perigoso. Vai que eles descobrem que eu sou um discípulo e queiram me colocar na cruz também. Liberdade de correr do martírio. Liberdade de, se Jesus está voltando, pega o barco de novo, pega as redes, vamos pescar. Liberdade para fazer o que quiser. A liberdade do jovem Pedro. Mas quando ele for velho, ele voluntariamente estenderá as mãos e outro o amarrará. Agora, o mesmo verbo cingir, que é usado para fazer algo para me dar mais liberdade, Jesus está dizendo, o Pedro velho neste chamado vai entregar-se para ser cingido, não para ter mais liberdade, mas para ter menos liberdade. Vai ser amarrado como um animal que é amarrado e levado para o matadouro, como uma ovelha diante dos seus tosquiadores, muda, calada, manso, humilhado, como Cristo
se entregou. E João acrescenta que Jesus disse isso, significando por qual tipo de morte Pedro glorificaria a Deus. O martírio de Pedro glorificaria a Deus. Deus será glorificado na vida e na morte de Pedro. Este é o chamado que se impõe sobre Pedro. Há poucos dias atrás, Pedro negou Jesus por medo do martírio. Ele se cingiu e escapou. Mas no fim do ministério, Jesus está dizendo que ele não vai mais fazer isso. Seu amor por Cristo levará a morrer pelo Evangelho como Cristo morreu, se entregando pelas suas ovelhas. O chamado de Cristo nos faz amá-lo mais do que a nós mesmos. Esse amor não é gerado por nossos próprios esforços, mas pelo poder do Espírito Santo, nos moldando a cada dia e nos conformando a Cristo Jesus no processo de santificação. Aquele que começou boa obra em nós é fiel para completá-la, mas nós não sabemos para onde esse caminho de conformação a Cristo pode nos levar. Nós podemos ser conformados a Cristo até mesmo em sua morte. Pode ser que Deus queira ser glorificado em sua misericórdia e poder, transformando-me em um pecador afastado de Deus, em um crente que o ama mais do que a própria vida. Pode ser que Deus queira me santificar para Ele ao ponto de eu preferir a Cristo à minha própria vida, ao ponto de Cristo ser a minha vida. Eu não sou naturalmente alguém que daria a vida por Jesus Cristo. Você também não. Nenhum de nós é. Mas nesse caminho de fé, o próprio Cristo, na pessoa do Espírito Santo, Ele está me transformando nessa pessoa. E pode ser que um dia eu vire essa pessoa, se for preciso. Pedro, que há poucos dias negou a Cristo enfaticamente, ele tem não só a previsão, ele tem a garantia do martírio dada pelo próprio Cristo. Pedro tinha poucas certezas na vida, né? Uma é que ele ia morrer. E a outra agora é como ele iria morrer. Glorificando ao Senhor. Um dia Deus será glorificado pelo martírio de Pedro. O chamado de Cristo vai nos tirar uma coisa, meus irmãos, que é muito cara para nós. A nossa ilusão de liberdade, de poder decidir sobre as nossas próprias vidas. Essa foi exatamente a tentação dos nossos pais no Jardim do Éden. Ter autonomia, ser como Deus, poder decidir sobre o bem e sobre o mal. Mas essa ilusão de liberdade foi tirada de nós quando Jesus Cristo nos chamou. Isso foi tirado. Não decidimos mais quem nós somos, o que faremos, quanto ganharemos, as condições que serão impostas sobre nós ou sobre as nossas famílias. Ele nos chamou para uma vida de fé e confiança nele. Um dia, Mateus estava sentado na coletoria, ele sabia quem ele era o cobrador de impostos, ele sabia quanto que ele ia ganhar o que um cobrador de impostos ganha, ele sabia qual era o seu papel na sociedade, ele sabia tudo sobre si, mas ele ouviu uma palavra que tirou tudo isso dele: siga-me. Ele levantou-se da coletoria e saiu. Quem ele era agora? Não sei. Para onde ele vai agora? Não sei. O que ele vai fazer agora? Não sei. Só sei que vou seguir Jesus. E nesse chamado, as condições que se imporem sobre mim vão ser aquelas que Jesus vai colocar sobre mim no discipulado. Eu não tenho mais nada. Eu abandonei tudo para seguir Jesus. Nesse chamado nós seremos aquilo que Ele nos fizer, faremos aquilo que Ele nos pedir, dormiremos onde Ele nos der pousada. Dietrich Bonhoeffer, falando sobre o chamado ao discipulado, ele nos lembra que Jesus disse: vós sois o sal da terra. Ele não disse: sejam o sal da terra. Porque o povo eleito de Deus foi eleito com uma missão. Eles são o que Deus os chamou para ser. Jesus nos chama e nos impõe o que nós seremos. E a opção é ser o sal que Jesus nos faz, ou ser um sal insípido e não prestar para mais nada, senão ser pisado pelos homens. E diante disso, a pergunta que Jesus faz a Pedro e para nós é: você me ama?
Você me ama ao ponto de deixar eu dirigir a sua vida até para a morte, se isso trouxer glória a Deus? Você me ama ao ponto de abandonar as redes, abandonar a sua fonte de sustento se for preciso, e gastar a sua vida no pastoreio de um rebanho que não é seu, para a promoção de um nome que não é o seu, sem nenhuma garantia, confiando que eu vou te sustentar, me deixar te levar pelo caminho que mais glorifica a Deus, mesmo que esse caminho seja o caminho mais difícil. Você está nesse caminho porque você me ama? Essa é a única pergunta. E o terceiro aspecto que eu gostaria de destacar aqui, deste chamado de Cristo nas nossas vidas, é que este é um chamado individual. Nós estamos todos aqui em comunidade, mas o chamado que nós recebemos de Cristo foi particular na vida de cada um. João nos diz que após Pedro receber essa previsão do seu martírio, ele volta-se para João. João é um discípulo que tem um relacionamento especial com Cristo. João se autodenomina neste evangelho aquele a quem Jesus amava. Ele destaca a sua liberdade de se reclinar no peito de Jesus. Ele destaca essa intimidade que ele tinha ao ponto de perguntar quem dos discípulos seria o traidor durante a ceia. Pedro então pergunta a Jesus a respeito de João. Será que João também vai ser martirizado? Uma vez que Jesus previu o destino de Pedro, agora ele está curioso sobre o destino de outro discípulo como ele. Se é assim comigo e com ele. Ao que Jesus responde com essa tapada, né? Que eu sempre acho isso uma das palavras assim, eu falo, calma Jesus, está muito ignorante. Que brutalidade, né? Como se Jesus respondesse, não é da sua conta, não te interessa. Jesus responde, se eu quiser guardá-lo, se eu quiser poupá-lo, até que eu venha, o que te importa? Em outras palavras, o que Jesus está dizendo para Pedro é, e se o destino de João for aparentemente mais fácil do que o seu destino? Isso faz alguma diferença no seu chamado? Eita, essa é uma palavra para nós também. O chamado de Cristo é único para cada um de nós. Se nós estamos seguindo a Cristo, então não olhemos para trás. Do contrário, nós não seremos dignos desse chamado. Nem para o lado, comparando-nos com os nossos irmãos. Se seguimos a Cristo por amor a Ele, bebamos o que quer que for que Ele colocar no nosso copo para beber. Se nós sofrermos, alegremos-nos por termos sido dignos de sofrer por aquele que sofreu por nós. O segundo pecado, eu falei do primeiro pecado no segundo ponto, e agora nesse terceiro ponto eu falo do segundo pecado mencionado na Bíblia, que é o pecado de Caim, que olhou para o culto de Abel e se comparou a ele, que viu que Abel era favorecido e ele não, e isso incomodou Caim. O mesmo pecado cometeram os irmãos de José, porque o pai Jacó favorecia a José. Mas no reino de Deus é esperado que nós tenhamos liberdade e segurança para sermos favorecidos por Deus. Espera-se no reino de Deus que irmãos, mesmo que menos favorecidos, participem da prosperidade e da alegria de um irmão abençoado. Como o corpo de Cristo, as bênçãos dos nossos irmãos são as nossas bênçãos, assim como seus sofrimentos também são os nossos sofrimentos. Nós podemos compartilhar bênçãos sem medo de que vai ter um Caim que vai querer me matar se Deus me favorecer. No reino de Deus, um discípulo de Cristo tem liberdade de escrever um evangelho e referir-se a si mesmo como aquele a quem Jesus ama, aquele a quem Jesus amava, sem medo de que isso vai enciumar os seus irmãos. Nós não somos todos iguais. Nós não teremos as mesmas experiências no chamado de Cristo. Mas se nós o amamos e estamos sendo conformados a Ele, no poder do Espírito Santo, seja o que for que esse caminho nos reserve, nós nos gloriaremos e nos alegraremos de poder andar com Ele nessa vida. De poder viver, meus irmãos, sabendo que aquilo que nós fazemos aqui tem relevância para a eternidade. Mesmo que isso custe a nossa vida.
Perder a vida não é morrer por Cristo. Perder a vida é viver sem Jesus Cristo. Perder a vida não é morrer por Cristo. Perder a vida é viver sem Cristo nessa vida. Jesus tem um chamado individual para Pedro e para cada um de nós. Quanto aos outros, isso não deve ser a preocupação de Pedro. Caso Jesus queira, João pode ficar vivo até a sua vinda, porque Jesus tem poder para isso. Mas a questão é que isso não importa. Não importa o que aconteça com João, Pedro vai ter que trilhar o caminho de Pedro. Ele pode se alegrar na alegria de João, pode se entristecer na tristeza de João, mas nem Pedro pode trilhar o caminho de João, nem João pode trilhar o caminho de Pedro. Neste chamado, nós somos chamados individualmente. Estamos aqui, nos apoiamos mutuamente, agimos como corpo, mas cada um vai ter suas experiências individuais dentro desse chamado. Um chamado não para fazer, um chamado para amar, um chamado para ser como Cristo, um chamado individual. Jesus nos chamou, não tem nenhuma sigla que eu possa colocar na frente do meu nome, nenhum título que eu possa ter que seja maior do que este, de ter sido chamado por Jesus Cristo. Jesus nos chamou. Cristo não nos chamou para trabalhar para Ele, não nos chamou para um clube. Jesus nos chamou individualmente para um relacionamento com Ele, para amá-lo, para nos fazer parecidos com Ele. Essa consciência, meus irmãos, ela é especialmente necessária para aqueles de nós que talvez estejam ou sejam incapacitados por algum motivo, incapacitados de servir, que tenham alguma dificuldade. Para aqueles que gostariam de exercer uma outra função, uma função diferente neste reino. Para aqueles que estão em algum tipo de existência temporária, aguardando um emprego, aguardando uma cura, aguardando um casamento, aguardando alguma outra coisa nessa vida. Nenhuma dessas coisas pode nos impedir de ter uma vida de amor e devoção a Cristo. E foi só para isso que Ele nos chamou. Nenhuma dessas coisas te impede de viver o chamado de Cristo na sua vida. Quando você vê o chamado de Cristo dessa forma como nós estamos vendo aqui. Mas nenhuma dessas coisas, se um dia chegarem, pode nos fazer abandonar a simplicidade de uma vida de amor e devoção a Cristo. Que Deus nos conserve assim. Amém? Que Deus abençoe a sua caminhada cristã, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor nos conforme a Cristo em sua vida, e, se for preciso, em sua morte. Que tenhamos orgulho, alegria, satisfação de sermos discípulos de Cristo, mesmo nos piores momentos deste discipulado. Que tenhamos orgulho, alegria e satisfação de sermos discípulos de Cristo, mesmo nos piores momentos desta caminhada. Seguir a Cristo é sempre glorioso. Diga isso para você mesmo naquele momento de provação, naquele momento que ser crente é difícil, é ruim, é complicado. Diga para você mesmo, servir a Jesus é sempre glorioso. Sempre glorioso. E agora, como de costume, eu quero deixar um tempo para você orar a respeito de tudo isso que nós ouvimos. Se você o ama, e Ele sabe todas as coisas, e sabe se você o ama, esse é um ótimo momento para dizer isso para Ele. Em oração. É um ótimo momento para dizer, Jesus, eu te amo. Se você tem pecados para confessar, esse é um ótimo momento para confessar. Se você o ama, Ele vai te aceitar, Ele vai perdoar os seus pecados e vai purificar-te de toda a injustiça. Diga para Ele que você o ama, que a sua vida é dele, apesar das falhas, apesar dos pecados, apesar
das frustrações, das decisões mal tomadas. O que ele está perguntando nessa noite é: você me ama? Se você me ama, vem, segue-me. Enquanto eu preparava essa pregação, eu fiquei imaginando Jesus na cruz. E eu olhando para ele naquele momento, como se eu tivesse pegado o Superbook e ido até a cena da crucificação e olhando para Jesus e dizendo para ele: ô Jesus, olha que coisa maravilhosa que o Senhor está fazendo, o Senhor está morrendo na cruz em favor de pecadores. Uau, como o Senhor é virtuoso. Quem poderia fazer isso? Olha, Jesus, eu te aplaudo, eu realmente, olha, eu louvo isso aí que o Senhor está fazendo. E Jesus crucificado olhando para mim e falando assim: você acha bonito o que eu estou fazendo? Vem para a cruz, vem sofrer comigo, vem me seguir, vem morrer comigo aqui. E isso já é muito diferente, isso muda tudo. Mas é esse o chamado de Jesus para nossas vidas. Deixarmos tudo e vivermos uma vida de amor e devoção a Ele, como Ele viveu, manso como Ele viveu. E se necessário for ser entregue como Ele foi entregue, nós também seremos entregues. Ore ao Senhor tudo isso.
Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome. Tem modo mais glorioso, Senhor, de viver. Amém. Glorificado seja o seu nome, Senhor. Não importa se pastor, médico, engenheiro, faxineira, nós somos discípulos de Jesus. Essa é a nossa maior patente, o nosso maior mérito, ser discípulo. Um dia Jesus nos chamou. Por que nos chamou? Nunca poderemos explicar. Ah, Senhor, sustenta-nos nesse chamado, Senhor. Viver o chamado de Jesus sempre é glorioso, sempre é glorioso. Então que vivamos essa entrega diariamente. Amando-te mais do que nossos pais, amando-te mais do que os nossos filhos, amando-te mais do que as nossas próprias vidas, ansiando, aguardando, como nós cantamos de manhã, a sua vinda, sabendo que o Senhor é o centro de tudo o que há, e que um dia toda a terra será do Senhor, toda a terra será submissa à sua vontade, mas o Senhor nos deu a honra, a graça, o privilégio de poder cantar isso hoje, aqui, neste mundo caído. Queremos te entregar tudo. Amém. Queremos te entregar tudo hoje, sabendo que um dia tudo será entregue ao Senhor na eternidade. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com a sua igreja, aqui, e sejam com todos aqueles que amam o Senhor, com todos aqueles que diante dessa pergunta respondem: sim, Senhor, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe que eu te amo, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão.